O Brasil hoje tem capacidade de processar internamente todos os derivados do petróleo que o Brasil precisa, né? Então, gás de cozinha, gasolina, óleo diesel, lubrificantes e por aí vai. A gente pode produzir internamente e a maioria ainda é produzida internamente em refinarias brasileiras e, portanto, vender esses produtos a custo de produção brasileiro, que é mais barato do que o preço que é cobrado hoje pelo gás, pela gasolina e pelo diesel. O que é que a política atual da diretoria da Petrobras e do governo Bolsonaro, Paulo Guedes, fazem? Eles cobram o preço de produção referido do mercado internacional. Então eles desconsideram o custo de produção nacional brasileiro e levam em conta o custo de produção a partir do mercado internacional, que é mais caro que o custo de produção nacional. E por que eles fazem isso? Eles fazem isso para garantir o lucro dos acionistas privados da Petrobras. Então a minha mãe, você trabalhador, você trabalhadora, você comerciante, motorista, caminhoneiro, enfim, o povo trabalhador no Brasil, de maneira mais geral, está pagando mais caro na gasolina, no diesel, no gás de cozinha, para garantir o lucro dos acionistas da Petrobras, acionistas privados. Inclusive, muitos deles nem do Brasil são. Se eles fossem do Brasil, não melhorava a situação, mas isso é importante. Muitos deles são dos Estados Unidos, na França, na Inglaterra, grupos de investimento estrangeiros. E aí, essa política de colocar o preço dos derivados do petróleo referido a nível de mercado internacional é parte de uma política geral de aprofundamento do subdesenvolvimento, da dependência e de desmonte da Petrobras. Repare bem, o Brasil, depois da descoberta do pré-sal, se transformou num dos países de maior produção de petróleo no mundo. Hoje, o Brasil tem capacidade de, mais ou menos 10 anos, estar entre os 5 maiores produtores de petróleo de todo o planeta Terra. Isso, além da riqueza que vai vindo do petróleo, dá um protagonismo geopolítico gigante para o Brasil. A gente sabe que o petróleo é uma mercadoria fundamental do sistema capitalista mundial e a política brasileira pode ajudar a definir o preço do petróleo. Isso faz com que o Brasil tenha um papel no mundo cada vez mais importante. Aí o que é que, especialmente a partir do governo Temer, começou um pouco no governo Dilma, mas isso foi realmente tocado a partir do governo Temer. O que é que vem acontecendo no nosso país? Estão vendendo os poços do petróleo, do pré-sal, a preço de banana. E o termo venda aqui é até meio equivocado, né? Porque repare bem, se você vende um produto em que o comprador vai tirar o custo que ele teve da compra em mais ou menos um ano e a partir disso todo o resto é lucro, isso não é bem venda, né? Quase que uma doação. Eu gostaria muito, de, por exemplo, de comprar um produto que em 6 meses, um ano, esse produto se pague e eu vou ter os próximos 30, 40 anos de lucro, percebe? Então o termo venda aqui também é inadequado. Então está se entregando os poços do pré-sal para monopólios estrangeiros e aqui vem uma safadeza que eles falam assim: a empresa pública é ineficiente. Aí entregam os poços de pré-sal para a empresa pública da Noruega, da China, da Espanha, da Inglaterra e por aí vai. Até porque, meu amigo e amiga que está me assistindo, o petróleo ele é basicamente um setor estatal. A maioria das empresas de petróleo do mundo são empresas estatais, poucas são as empresas privadas atuando na extração do petróleo. Então não tem essa conversa não. Você tira na mão da empresa pública brasileira para entregar na mão da empresa pública de outro país. Então estão se entregando os poços do pré-sal por valores irrisórios, fazendo com que essa riqueza que poderia ser usada em nosso país seja transferida para fora e usando uma política de desativar as refinarias que a Petrobras tem no Brasil e comprar dos Estados Unidos, pagando em dólar, gasolina, querosene, diesel, lubrificante e por aí vai. Tem dados que são muito chocantes em relação a isso. O Brasil importou, ou seja, comprou de fora, majoritariamente dos Estados Unidos, em 2018, 11% da gasolina, 23% do diesel, 33% do gás de cozinha e 12% do querosene que a gente consumiu. Isso significa que foram gastos em torno de 70 bilhões com essas compras em moeda estrangeira, né? Pagando em dólar. Ou seja, o Brasil mandou de riqueza para fora, para os Estados Unidos, 70 bilhões
de dólares. E não só mandou dinheiro para fora, como deixou de gerar empregos internamente no Brasil. Porque, repare, isso é fundamental. Existe um mito liberal que diz que para um país se desenvolver basta ter liberdade econômica, né? Liberdade econômica e por aí vai. Na real, não. Um país, ele é um país soberano, com desenvolvimento científico-técnico, com tecnologia, com capacidade de produtividade complexa, a depender da sua posição na divisão internacional do trabalho e o que ele produz. Então, um país que vive basicamente de produzir e vender banana, cacau, soja, café e por aí vai, tendencialmente vai ser um país subdesenvolvido e dependente. Um país que vive de produzir tecnologia 5G, máquinas e equipamentos, computadores, celulares, metrô, biotecnologia, medicamentos, tendencialmente vai ser um país rico e desenvolvido com papel central no sistema capitalista. Então, a partir do momento que a gente deixa de refinar o petróleo no Brasil, prejudicando todo o setor da cadeia petroquímica que gera desenvolvimento científico-técnico, altos salários, empregos qualificados e bem remunerados, e compra isso de fora, o Brasil está assumindo cada vez mais um papel de país dependente e subdesenvolvido. A gente tira a commodity mais simples, mais bruta, que é o petróleo bruto, e aí os Estados Unidos, com as suas refinarias, os seus engenheiros, os seus técnicos, os seus trabalhadores e a sua burguesia, fica com o grosso do dinheiro, da riqueza produzida, e também fortalece as suas cadeias produtivas complexas. Ou seja, essa política de Paulo Guedes, de Bolsonaro, da diretoria atual da Petrobras, é uma política anti-Brasil. E isso é engraçado, né? Porque Bolsonaro ele fala que é Brasil acima de tudo, Deus acima de todos. Deus, para quem não sabe, é Donald Trump, né? Que Bolsonaro quer colocar acima de tudo e está desmontando uma cadeia, que é a cadeia do petróleo e gás, que tem papel central na economia brasileira. Veja, a Petrobras, ela é hoje não só a empresa pública mais importante do Brasil, como ela tem papel central na produção, por exemplo, de atividades culturais, a parte de patrocínio estatal, público, no investimento no país. A Petrobras tem uma capacidade de investimento enorme, de gerar emprego, renda, encadeamento de cadeias produtivas, desenvolvimento tecnológico, e tudo isso está sendo desmontado. Ano passado foi entregue a BR Distribuidora, que era a segunda empresa mais lucrativa do Brasil, a segunda empresa com maior volume de capitais. E ela foi entregue por quê? Sabe, não tem razão econômica. E isso é muito importante. Você pega uma empresa que é lucrativa, como a BR Distribuidora, então hoje o Estado só tem 37% das ações da BR Distribuidora, ou seja, deixou de ser sócio majoritário, a empresa foi formalmente e concretamente privatizada. Você pega uma empresa que é lucrativa, que dava muito dinheiro, e aí você vende com a desculpa que você vai usar o dinheiro da venda para bater prejuízos que a Petrobras tem com acionistas, né, por causa de multas e casos de corrupção, ou abater a dívida pública. Mas peraí, em vez de vender, não daria para, por exemplo, se essa justificativa fosse verdade, nem é, mas vamos pensar na lógica deles, não daria para usar o lucro de 5 anos, que é maior que o dinheiro da venda? Percebe que não faz sentido? É como se você dissesse assim, ó, eu tenho uma vaca, né? A vaca, ela dá cria, ela dá leite, com leite eu faço queijo, ela me ajuda a carregar as compras, a arar a minha terra. E aí eu tô devendo R$200. Ao invés de eu tentar aumentar a produção de leite, de queijo, para vender, ter lucro maior, e aí pagar a minha dívida, o que é que eu vou fazer? Eu mato a vaca. Mato a vaca, vendo a carne e paguei minha dívida. E aí depois que eu paguei minha dívida, eu fiquei sem a vaca, sem o leite, sem o queijo, sem o bezerro e tô passando fome. Essa é a lógica que eles trabalham. É uma lógica que você pensa racionalmente e não faz sentido. Mas tem sentido econômico para os monopólios estrangeiros, para o imperialismo estadunidense e para os monopólios nacionais que estão ganhando muito dinheiro com essa política de desmonte da Petrobras. Uma das reivindicações centrais dos trabalhadores e trabalhadoras da Petrobras que estão em mobilização, em greve, é contra a demissão de 1.000 trabalhadores da fábrica de fertilizantes do Paraná. E aí repare bem o argumento de Paulo Guedes, Bolsonaro e companhia. Tem que fechar a fábrica porque a fábrica não dá lá tanto lucro. Tudo bem.
Mas espera aí, o Brasil compra fertilizantes? Compra. Então se a gente deixa de comprar de uma fábrica brasileira, vai comprar de fora. Consequentemente, vai enviar mais riqueza para fora. Consequentemente, vai pressionar a balança comercial e de pagamentos brasileira. O que é balança comercial de pagamentos? É bem simples. É o quanto sai e o quanto entra de dinheiro e mercadorias. Balança de pagamentos é o quanto entra e o quanto sai de dinheiro. Balança comercial é quanto entra e quanto sai de mercadorias. Quanto mais negativa essas duas balanças, pagamentos e comercial for, pior para o país de diversas formas. Então eles desmontam uma fábrica, demitem 1.000 trabalhadores de um produto que a gente continua consumindo e vai ter que comprar de fora. Percebe como é uma política de ataque aos trabalhadores, de desmonte à economia nacional e de benefício único exclusivamente do imperialismo e dos acionistas privados da Petrobras, dos monopólios estrangeiros. Então, do ponto de vista tático, do ponto de vista da soberania nacional, do ponto de vista da capacidade de investimentos no Estado, do ponto de vista do combate ao domínio do imperialismo na nossa economia e das condições de vida do nosso povo, porque, repito, essa política criminosa que está sendo usada na Petrobras está encarecendo o custo do gás de cozinha, da gasolina. E no Brasil, a imensa maioria das mercadorias, elas circulam como? Circulam a partir de caminhões. Caminhão é movido a diesel. Quanto mais caro você vai colocar o preço do diesel, isso vai reverberar em toda a cadeia produtiva. Então a gente vai estar pagando mais caro no tomate, no frango, no pepino, no arroz, no macarrão, no feijão, porque um bando de burguês parasita, safado, acionista privado da Petrobras quer ter um lucro maior. E a gente aqui na ponta vai estar com um salário cada vez pior, um custo de vida cada vez maior, um povo brasileiro passando mais fome, com mais dificuldade de encontrar trabalho. Ou seja, a greve dos trabalhadores e trabalhadoras da Petrobras é um tema central na luta de classes no Brasil.